Como dizem, Putin acabou se complicando. A China está exportando ativamente metais preciosos da Rússia, incluindo reservas de ouro. E Putin já reclama publicamente que a Rússia pode em breve perder sua soberania, se continuar comprando tudo com a renda do petróleo e gás sob sanções que tentam cortar suas exportações de hidrocarbonetos. E aquelas histórias de que as sanções só trazem benefícios, acontece que não é bem assim. Descobriu-se também que a China iniciou um bloqueio em massa dos cartões bancários russos. Os cartões bancários do sistema de pagamento chinês, emitidos pelo Rossельkhozbank da Rússia, um dos maiores bancos estatais do país, deixaram de funcionar em 27 países da União Europeia. E não só isso. Bem, e além disso, os Estados Unidos da América declararam oficialmente que Trump está preparando tarifas de 100% contra a China por apoiar a Rússia e por isso Pequim decidiu extrair o máximo da Rússia para compensar as perdas. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto em detalhes daqui a pouco, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram Pitti News. O link está na descrição do vídeo. Scott Bessent, ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, decidiu hoje colocar em prática as palavras do presidente americano. Donald Trump, há uma semana, declarou que pode impor tarifas de 100% contra os países que compram petróleo da Rússia, caso ela não concorde em iniciar uma resolução pacífica na guerra contra a Ucrânia até o início de setembro. Bessent prometeu incluir a questão das tarifas na discussão do acordo comercial geral com a China e pediu que a Europa também as utilize como arma. No final de junho, lembro que os Estados Unidos da América e a China anunciaram uma trégua comercial, firmando acordos com base nos princípios fundamentais previamente alcançados. Como eles disseram na época, as negociações sobre um acordo comercial mais abrangente devem continuar e elas estão em uma fase muito boa, nos diz Bessent. A seguir, a citação dele. E eu acho que agora podemos começar a falar sobre outras coisas. Os chineses, infelizmente, são grandes compradores de petróleo iraniano sancionado e petróleo russo sancionado, então podemos começar a discutir exatamente isso. Ele alertou que qualquer país que compre petróleo russo sancionado pode esperar a imposição de tarifas de 100% contra ele, sobre as quais Trump falou, dando a entender que as tarifas secundárias estão se tornando o principal instrumento de sanção de Washington. Mais de 80 senadores, lembro, querem apoiar o projeto de lei sobre sanções contra a Rússia. Mas Trump mudou sozinho a abordagem sobre essa questão, afirma Bessent. E a seguir, mais uma citação dele. Agora o Senado concorda com o presidente Trump que as tarifas são um meio de alcançar objetivos políticos, e isso é revolucionário. O presidente Trump mudou o rumo da discussão. E eu pediria aos nossos aliados europeus, que mencionaram a necessidade de ações significativas, que nos apoiem caso apliquemos essas tarifas secundárias. Mas, como se sabe, a China não está pronta para abrir mão completamente do petróleo russo e, por isso, decidiu extrair o máximo da Rússia para cobrir as supostas perdas com a introdução dessas tarifas americanas. Como escreve, ao ficar sem os mercados ocidentais, os produtores russos de metais preciosos são obrigados, assim como representantes de outros setores de matérias-primas, a depender exclusivamente da China. E a China está aproveitando isso. Pequim começou a comprar metais preciosos dos russos por uma ninharia. A importação pela China de minérios e concentrados de metais preciosos russos, incluindo ouro e prata, aumentou 80% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período, de 2024 atingindo um total de $1 bilhão. Isso, ressalto, é informação oficial da alfândega chinesa. E aqui tem um ponto interessante. O ouro e a prata ficaram cerca de 25% mais caros no primeiro semestre. No contexto do aumento dos riscos geopolíticos, da guerra comercial de Donald Trump, do crescimento do déficit orçamentário e da dívida pública dos Estados Unidos da América, além da queda do dólar. Esses fatores aumentaram a demanda por ouro por parte dos investidores internacionais. Mas a China não é boba. A China entende que os russos não têm para onde ir, não tem mais ninguém para vender, e por isso Pequim pediu descontos aos fornecedores russos de metais preciosos. O preço de mercado está subindo, mas não para os russos. Se quiserem, vendam para nós com desconto, senão não vendam. Afinal, além de nós, ninguém mais comprará esses metais preciosos de vocês.
Como resultado, a China permaneceu como um dos poucos grandes mercados para a Rússia, que é o segundo maior produtor de ouro do mundo, com uma produção anual de mais de 300 toneladas. Após a imposição de sanções internacionais, os metais preciosos russos não são mais aceitos nas bolsas ocidentais nem nos depósitos ocidentais. A exportação de platina, paládio e outros metais preciosos da Norilsk Nickel para a China também está em crescimento. E esses metais, no primeiro semestre, no mercado mundial, aumentaram de preço em 52% e 21%, respectivamente. Mas não para os russos. Os chineses dizem aos russos: lembrem-se de quem são e qual é o seu lugar, pois os preços estão subindo globalmente. Que valores vocês desejam? Não querem nos dar desconto? Tudo bem, compraremos em outro lugar, mas vocês não venderão para mais ninguém, é isso. E essa dependência de um único grande comprador, a falta de possibilidade de diversificação de fornecimento, a longo prazo vai sair caro para essa Rússia. Os mineradores de carvão russos já vivenciaram isso. A questão é que o setor de carvão da Erefia está em uma crise profunda, inclusive devido à redução das compras de seus produtos pela China. O que aconteceu? Os chineses começaram a comprar muito carvão russo, os russos começaram a desenvolver esse setor e então, em algum momento, a China disse que, na verdade, já era o suficiente, que já tinham o bastante, que não comprariam mais de vocês e, se comprassem, seria com um grande desconto. E foi isso. No final, esse setor entrou em declínio. Especialistas afirmam que o mesmo ocorrerá com os metais preciosos. Especula-se que a China, eventualmente, comprará ouro e prata suficientes para si e então deixará de fazê-lo. E então os russos não terão mais para quem vender. Além disso, as sanções da União Europeia também afetaram. Os cartões bancários do sistema de pagamento chinês, emitidos pelo Roselkhozbank, um dos maiores bancos estatais da Rússia, deixaram de funcionar no território dos 27 países da União Europeia. Atualmente, os russos só podem usar dinheiro em espécie, caso sejam autorizados a entrar na Europa. Mas vamos voltar às sanções do petróleo. A Rússia pode perder sua soberania se continuar comprando tudo com a renda do petróleo e gás, em meio às sanções que tentam cortar as exportações de hidrocarbonetos do país. E atenção, essas não são minhas palavras, é uma citação do ditador russo Vladimir Putin. Hoje, ele admitiu que a Rússia é um posto de gasolina barato que não produz nada por conta própria. E enquanto o Ocidente sufoca a renda do petróleo e do gás, a Rússia simplesmente está regredindo para a Idade Média e diz que pode perder sua soberania. A seguir, vou citar literalmente Vladimir Putin. Se comprarmos tudo com petróleo e gás, agora que estão tentando cortar nosso petróleo e gás, então a Rússia simplesmente perderá sua capacidade de competir e, junto com isso, sua soberania. É curioso, por alguns anos os russos ouviram o argumento de que as sanções são benéficas para a Rússia, que a Rússia está se desenvolvendo graças às sanções ocidentais. Falavam sobre Iskanders e assuntos similares, e agora Putin está curioso para saber mais detalhes sobre o que está ocorrendo. Essas sanções tentam cortar nossa renda do petróleo e do gás, e se isso acontecer, o país perde a soberania, não apenas a competitividade, mas a soberania. Então acontece que as sanções são perigosas. Mas para vocês, russos desinformados, foi dito por anos que as sanções eram boas, que não nos importávamos com elas e que estava tudo ótimo para nós. E o engraçado é que foi justamente a China que já praticamente tomou essa soberania. E ainda mais engraçado é que hoje o Putin resolveu ou se gabar ou reclamar que isso já acontecia desde 2018. Começando seu quarto mandato presidencial, ele estabeleceu a meta de aumentar em 66% as exportações da Rússia de qualquer coisa, exceto hidrocarbonetos e matérias-primas minerais simples. Segundo o plano do Putin, até 2024, a exportação não relacionada a matérias-primas e não energética deveria ter aumentado de 150 para 250 bilhões de dólares por ano. Produtos não relacionados a commodities e energia. Isso se refere a algo tecnológico, como automóveis e equipamentos, mas não apenas petróleo e gás. Na realidade, em vez de crescer, essa exportação diminuiu em 2000. Em 2018, Putin disse que tínhamos 150. A meta era aumentar para 250. No final, em 2024, esse valor chegou a 145 bilhões de dólares. E esse é o menor índice dos últimos 7 anos. Segundo dados do Serviço Federal de Alfândega da Rússia, em 2022, os produtos minerais e matérias-primas representaram 61% das exportações russas de mercadorias.
E as sanções contra o petróleo russo realmente estão funcionando. E se os Estados Unidos da América realmente impuserem essas tarifas contra a China, Índia e Brasil, que juntos compram cerca de 80% de todo o petróleo russo? E esses países terão que escolher: ou continuarão a negociar com os americanos ou apoiarão Putin. Eu acho que eles vão escolher negociar com os americanos. A economia da Rússia vai desmoronar completamente. Hoje Putin já dá sinais de que estão em colapso. Os russos estão em uma situação extremamente difícil, mas a operação militar especial segue conforme o planejado. Isso é o mais importante. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso, se cuidem. Tchau, pessoal! Legenda criada por